Então, quando nós falamos sobre livre-arbítrio, esse é um assunto controverso. Então, por causa disso, eu gostaria de estudar com vocês de uma maneira mais calma, pausada até, e nós vamos tentar edificar, construir em cima de muitas coisas que já temos falado aqui. Quando nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, tem aquele capítulo dela que fala sobre o livre-arbítrio. Quando nós pensamos sobre esse assunto, normalmente nós encontramos 3 abordagens clássicas. Todas as vezes que você estuda, lê algum material sobre o livre-arbítrio, você vai encontrar essas 3 abordagens clássicas. A primeira delas é essa abordagem chamada determinismo. Determinismo diz que as ações humanas, elas são ações pela força da natureza. Assim como as estrelas, assim como a lua, elas agem pela força da natureza, tudo que o ser humano faz, de alguma maneira, também é pela força da sua natureza. Esse determinismo é muito mais parecido com fatalismo. Então você faz aquilo que, de acordo com as leis da natureza, está determinado para você fazer. Então, se você matou alguém, é porque já estava determinado pelas leis da natureza para você matar alguém. Se você ajudou alguém, você não tem mérito algum, isso era apenas a força da natureza determinado para você fazer. Uma pessoa que trabalha muito isso na literatura é Paulo Coelho, nos livros do Paulo Coelho. Paulo Coelho, nos livros dele, ele sempre trabalha com essa ideia de que quando você deseja o bem, o universo conspira ao seu favor. Então tudo vai acontecendo de uma maneira bem determinista. Não tem nada que você pode fazer para mudar. Qual que é o problema desse determinismo? É que eu e você, se fosse apenas pelo determinismo, eu e você, seres humanos, nós não seríamos conscientes. Mas nós somos conscientes. Nós nos sentimos responsabilizados quando nós passamos com o carro em cima do gato e mata o gato na esquina. A gente se sente mal com isso, certo? Então, você se sente mal quando você maltrata uma pessoa e você vai para casa e aquela coisa fica remoendo e tal. Nós temos consciência, nós não somos meras máquinas determinadas assim, um processo de produção. A segunda abordagem é uma abordagem totalmente inversa. Se um tira de você consciência, vontade e tudo mais, o outro já dá para você vontade de um monarca. Você tem a plena vontade de fazer aquilo que você quer, você é independente como um monarca seria e você determina o seu destino. São suas escolhas, o que você deseja vai de fato acontecer. O problema é que eu e você também estamos conscientes de que a nossa vontade, ela não é uma vontade independente da nossa razão e nem independente das nossas emoções. Lembra daquele Blaise Pascal, aquele filósofo que dizia assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Vai conversar com um adolescente apaixonado e vira para ele e diz: meu filho, racionalmente, ou minha filha, racionalmente, não dá para você gostar dessa pessoa. A pessoa vai dizer: mas eu gosto, minha vontade está aliada ao meu coração, às minhas... E depois, quando essa pessoa tomar algumas decisões racionais, também. Então não dá para você dizer que você não tem influências sobre a sua vontade. Aí então sobra um outro caminho, que é o caminho que a Confissão de Fé de Westminster assume, que é o caminho sobre a livre agência. O ser humano, ele é um livre agente. Ele tem liberdade na tomada das suas decisões. Quando ele só faz aquilo que ele quer fazer. Ele só faz aquilo que o coração dele, de alguma maneira, pediu para ele fazer. Agora, ter essa livre agência, quando você toma uma decisão de vir aqui, você quis vir aqui. Ah, mas alguém me convidou, mas você quis atender ao convite. Quando você vai almoçar e lá você escolhe um prato X, Y, Z, sua vontade está envolvida ali naquela escolha.
Você quis escolher aquilo. Ah, mas eu não queria, porque isso agora vai me engordar. Não, você pode ter se arrependido depois, mas naquele exato momento você quis fazer isso. Nas suas decisões, nas suas escolhas, a sua vontade, ela está envolvida. Deus não anulou, não tirou a sua vontade. Você tem consciência disso. Agora, há uma grande diferença em dizer que eu tenho uma livre agência, que eu sou um livre agente, ou dizer que eu possuo um livre arbítrio. A palavra arbítrio significa vontade. A grande questão da doutrina do livre arbítrio é se a minha vontade é de fato livre. Quão livre é a minha vontade? Até que ponto essa minha vontade ela é livre? Para entendermos isso, nós deveríamos compreender algo que na Bíblia Sagrada nós chamamos de diferentes estágios da condição do ser humano. Vamos pensar no ser humano lá no Éden. Vamos pensar no ser humano criado por Deus. Antes de haver pecado no mundo, antes de haver desobediência, antes de haver queda. Naquele momento em que o homem foi criado, o homem se encontrava nesse estado que nós chamamos de estado de inocência. Ele não conhecia ainda, ele não podia distinguir pelo mal, ele não conhecia o mal. O que ele conhecia era o que Deus havia feito e a própria presença de Deus, e tudo aquilo era bom. Ele era este inocente. Um ser perfeito, como uma criança é perfeito, que pode desenvolver, é verdade. Ele poderia então, nesse estado de inocência, ele poderia pecar. Ele não havia pecado, ele poderia pecar. Ele teria ali, naquele exato momento, ele não tinha nenhuma influência do mal sobre ele, e Deus deu a ele a liberdade, ele poderia naquele exato momento pecar. Então, por causa disso, nós dizemos que naquele instante ele tinha uma vontade livre. Deus não estava forçando a vontade dele, e não tinha ainda nada da natureza dele que forçava essa natureza dele. Então, naquele exato momento, lá antes da queda, ele de fato possuía essa livre vontade, esse livre arbítrio. Ele estava nesse estágio de eu posso pecar. Só que depois ele pecou, veio a queda, ele desobedeceu a Deus. A Bíblia Sagrada diz, nós veremos um outro versículo sobre isso, que diz assim: aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. Adão pensou que quando ele pecasse, ele poderia ser livre. O problema é que ele conheceu que aquele pecado trouxe para ele uma escravidão. Certo? Por quê? Porque o filho dele que vem depois vai no mesmo caminho e peca. O filho dele mata o irmão, e depois os outros vêm e matam, e depois outros vêm e matam. Aquele pecado afetou Adão de tal forma, ele passou a ter medo de Deus, ele se escondeu, perdeu a comunhão com Deus, passou a ter medo, um sentimento que antes ele não tinha, medo do próprio Deus, certo? Passou a acusar a outra pessoa. Foi a mulher que tu me deste, não é? Então, você tem várias coisas ali que mudam na vida de Adão, e aquelas coisas continuam para a humanidade. Então, a partir daquele momento, o novo estágio ou estado do ser humano foi esta: eu não posso não pecar. Tudo que eu faço agora, de alguma maneira, é pecar. Se eu sou escravo do pecado, o escravo só pode atender àquilo que o seu senhor manda. E o Senhor, pecado, diz, peque. E a pessoa não tem nenhuma resistência agora do pecado. Pois bem, mas e quando Jesus Cristo veio? E quando essa pessoa é alcançada pelo Evangelho? Quando ela é alcançada por Deus? Quando Deus chamou Davi? Quando Deus chamou Abraão? Quando Deus chamou os servos dele? Escolheu um grupo para ser servo dele. A partir daquele momento, Deus concedeu para aquelas pessoas graça. E nesse estado de graça, concede a mim, concede a você, nós estamos nessa posição. Eu posso não pecar. Eu posso dizer não para o pecado. Porque a Bíblia diz que nós somos servos de Cristo. A palavra servo é a mesma palavra escravo. Eu sou escravo de Cristo.
Se o Espírito de Deus habita em mim, o próprio Espírito de Deus me capacita agora para dizer: não, eu não quero pecar, eu não vou fazer isso que antes eu fazia. Eu não quero desobedecer e entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu posso simplesmente dizer, pela graça, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, eu não quero pecar. Mas nós ainda teremos um outro estágio, um outro estado. Lá no estado da glória, lá no céu, eternamente com Jesus, eternamente com Deus, ali não haverá nem a presença do pecado, não haverá o tentador, não haverá tentações. Ali nós estaremos naquele estágio. Eu não posso pecar. Não há possibilidade de pecar. Enquanto nós estamos aqui, eu e você ainda estamos nesse estágio. Eu posso não pecar. Tem vezes que a gente peca. Eu posso não, mas tem vezes que pecou. Mas quando nós estivermos no estágio de glória, não poderemos pecar. Porque não haverá possibilidade de pecarmos ali. Pois bem, uma outra coisa que é importante para entendermos a questão do livre-arbítrio é entender o seguinte: quem é que governa, quem é que dirige a minha vontade? Nesse aspecto tem duas abordagens e duas posições, duas perspectivas. Algumas pessoas dizem assim que a minha vontade ela é dirigida pelo meu entendimento. Eu desejo aquilo que na minha mente eu analiso, eu creio que é uma coisa boa, o meu entendimento foi convencido, e porque eu fui convencido disso, então eu desejo esta coisa. Mas outra abordagem seria: a minha vontade ela é decidida pela minha natureza. O porco ele tem a vontade de ir para a lama porque a natureza dele é a natureza de porco, então ela quer a lama. O gato tem lá a sua atitude de se limpar o tempo todo, porque a natureza dele faz assim. O urubu, ele vai para a carniça, porque a natureza dele faz assim. Então não adiantaria muito para eu e você colocarmos um banquete diante de um urubu, porque ele não iria se deleitar diante desse banquete. O banquete para ele é a carniça, que a vontade dele está escravizada à natureza dele. Tem até uma piada sobre isso. Diz que em determinada ocasião havia uma rã no lago e um escorpião ao lado desse lago. O escorpião diz para a rã: Dona Rã, eu gostaria de atravessar para o outro lado. Ela diz: que pena, senhor escorpião, o senhor não sabe nadar, não é? Ele diz: Dona Rã, mas a senhora sabe, e a senhora não me permitiria subir nas suas costas e a senhora me leva para o outro lado? Ela diz: ah, seu escorpião, eu não vou fazer isso, é muito perigoso. O senhor pode, no meio do lago, me dar uma ferroada e então eu vou morrer. Eu digo: Dona Rã, eu estou necessitando desse favor, não seja tão tola, eu só quero atravessar do outro lado, e afinal de contas, se eu matar a senhora, eu também vou morrer. Aí eu não sei nadar, eu vou morrer afogado. Ela diz: faz sentido. Então venha cá e suba, e eu te atravesso para o outro lado. Enquanto a rã estava lá atravessando, mais ou menos na metade, o escorpião crava ali um ferrão e ela diz: ai, seu escorpião. Ele diz: Dona Rã, desculpa, mas essa é a minha natureza. A natureza dele é ferroar. Mas você não, a sua vontade ela está aliada à sua natureza. Você faz aquilo que a sua natureza diz. Se a natureza do ser humano é ser um pecador, esse ser humano vai fazer aquilo que a sua natureza diz. Se ele está naquele estágio lá, não posso não pecar, ele vai pecar. Então ele está nesse contexto da natureza. Como é que nós poderíamos melhorar essa nossa abordagem para estudarmos sobre o livre-arbítrio? Talvez um texto mais mal utilizado nesse aspecto é esse texto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5, no versículo de número 40. Esse texto, Jesus Cristo diz para os fariseus assim: mas não quereis vir a mim para terdes vida.
Jesus estava dizendo que Ele possui a vida eterna, que as Escrituras ensinam que Ele tem a vida eterna. Ele havia falado para os fariseus: olha, examinai as Escrituras porque vocês julgam existir nela a vida eterna, e são as Escrituras mesmas que testificam de mim. E chega nesse determinado momento, ele diz: ainda que vocês conheçam a Bíblia, ainda que vocês saibam que a Escritura aponta para mim, testifica de mim, vocês não querem vir a mim para terem vida. Como que as pessoas têm tentado analisar esse versículo? Tem um grupo que é chamado grupo de arminiano, aqueles que defendem que todo homem tem um livre-arbítrio. E esse texto seria a maior prova de que o homem possui de fato o livre-arbítrio. A vontade dele é totalmente livre, então ele pode fazer o que ele quiser. Esse grupo olha para esse texto e diz assim: olha, esse versículo está dizendo que o homem possui uma vontade. Quando Jesus diz: não quereis vir a mim, então Jesus está reconhecendo que o ser humano possui uma vontade. Depois eles vão dizer: o ser humano é totalmente livre para exercer a sua vontade, está vendo? Eles são livres porque Jesus diz: vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna, então a vontade de vocês é livre. E em terceiro lugar, Jesus está dizendo: olha, é pelo exercício dessa vontade livre que os homens podem vir a Cristo ou não. Bom, será que é isso de fato que o texto está dizendo? Deixa eu tentar olhar para esse texto de outra maneira com vocês. Deixa eu tentar olhar para esse texto com vocês numa perspectiva agora calvinista, que leva a Bíblia e a harmonia da Bíblia muito mais a sério e de maneira muito mais profunda. Nós vamos analisar 4 coisas aqui essa noite, e eu espero que com isso fique pelo menos, mais ou menos claro a posição. Quando Jesus diz assim: não quereis vir a mim para terdes vida, em outras palavras, é como Jesus estivesse dizendo: a vontade de vocês não é de vir a mim. A condição do ser humano, biblicamente falando, é que o ser humano está morto no seu delito e pecado. Ele pecou e por isso ele está morto espiritualmente. Esse morto espiritualmente, ele não deseja ir a Cristo. Nós vamos ver isso depois. O texto reconhece que existe realmente vida em Jesus Cristo, e que Jesus está disposto a dar essa vida a todo aquele que for a Ele. O texto também reconhece que ninguém quer por si mesmo ir a Cristo Jesus. Por você mesmo você não quer vir a mim para ter vida. Como é que funciona isso? Da seguinte maneira: quando o texto diz assim: não quereis vir a mim para terdes vida, o versículo está dizendo, Jesus está dizendo para os homens ali naquela região: o que vocês precisam é de vida. Se você necessita de vida, é porque você não tem vida em você mesmo. Se você tem que ir a Cristo para ter vida, é porque de alguma maneira Jesus está dizendo: você está morto espiritualmente. Tá? Então, ninguém precisa procurar vida se já possui vida. Eu não precisaria ir a Cristo para ter vida se eu já tivesse vida eterna, certeza da vida eterna. Por que eu vou procurar Jesus então? Se eu tivesse comunhão íntima com Deus, vida espiritual, por que eu vou procurar Jesus então? Jesus só diz para aqueles homens que eles precisariam ir a Ele para ter vida, porque eles careciam de vida. E se eles careciam de vida, a lógica é: Jesus está dizendo que eles estão mortos. A Bíblia diz que o homem sem Cristo, o homem que não foi a Cristo, a pessoa que não tem Cristo, ela está, aos olhos de Cristo, morta, espiritualmente morta. Que tipo de morte é isso? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor. O que a Bíblia Sagrada me fala sobre essa morte? Primeiro, essa morte é uma morte legal. É uma sentença de condenação que já existe sobre essa pessoa. Vocês se lembram? Nós vimos isso na semana passada, quando, no texto de Gênesis, quando Deus disse que o homem não poderia, não deveria pecar, comer do fruto proibido. Deus disse assim: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Haveria ali uma sentença. Quando essa sentença é passada, o indivíduo está condenado. Esse indivíduo condenado, ele está legalmente condenado. A sentença lá era uma sentença de morte. Como é que Deus olha para uma pessoa que está vivendo em pecado? Legalmente, você está
está morto. O fato da sentença não ter se cumprido ainda, não significa que o indivíduo está livre para viver. Pensa, por exemplo, numa pessoa que foi condenada a receber uma sentença de morte em algum país. Os Estados Unidos, Indonésia, tivemos o caso do brasileiro recentemente morto lá na Indonésia. O absurdo para mim foi defenderem o cara que era um bandido. Que era um bandido. Se ele fosse um herói, mas não, vamos defender, vamos mandar os embaixadores daqui embora e tal. E o cara só foi morto, só foi condenado porque ele quis entrar lá levando droga. Então, peraí, não é bem por aí. Mas tira o caso para lá, pensa nesse indivíduo. Ele ficou preso desde o momento que ele chegou no aeroporto com a droga, ele foi preso e ele sabia, a sentença dele é sentença de morte. Todo mundo sabia. Não existe, não há como recorrer. A sentença dele seria sentença de morte. Ele já estava legalmente morto. Os familiares aqui podiam fazer o que quisessem, os políticos poderiam agir como eles quisessem. Legalmente ele estava morto. Você pode questionar se você concorda com a pena de morte ou não. Você pode questionar e até recusar. O fato, naquele caso, a partir do momento que o indivíduo está em um país onde há pena de morte, ele é condenado, legalmente ele está morto. Quando o ser humano pecou contra Deus, a sentença foi: no dia que dela comerdes, morrerás. Legalmente você está morto. A pessoa sem Cristo, aos olhos de Deus, o legislador, ela está legalmente morta. Essa morte legal, ela se torna também uma morte espiritual, porque esse indivíduo agora, ele é incapaz de salvar a ele mesmo. Eu não estou dizendo que esse homem é incapaz de construir e de fabricar a bezetacil. Não, ele consegue. Ele consegue fazer algumas pesquisas fantásticas, ele consegue criar alguma coisa para o bem da humanidade, ele consegue projetar, elaborar, ter atitudes do bem, para o bem, de uma maneira fantástica, ajudar o seu próximo, ele consegue fazer isso. Mas em relação à salvação, ele está espiritualmente morto. Com todas as minhas boas obras aqui, todas as minhas boas ações, tudo que eu acumulo achando que é mérito para a minha vida aqui, quando eu chego, se eu pudesse chegar no país chamado País Celestial, País Céu, e colocasse todas as minhas boas obras como dinheiro para dizer, eu quero comprar a minha salvação com elas, o dono desse país, Deus, diria: esse dinheiro não vale de nada aqui, não tem valor algum aqui. Que valores teria aqui? É como você chegar com um papel, um dinheiro, os rupees lá da Índia. Eu tenho alguns em casa, de coleção. E eu digo para vocês: olha, eu estou precisando comprar umas portas para colocar na casa. Tem sido essa minha brincadeira a semana toda. Estou precisando comprar umas portas para colocar na casa lá em Mogi. Eu posso pagar com rupees? O indivíduo vai dizer: não tem valor algum aqui, seu dinheiro. Não vale. Opa, interessante. Mas rupees, eles valem, naquele país eles valem. Se você quiser utilizar aqui, você tem que ir numa casa de câmbio. Acredite em mim, não compensa. Certo, então? Pode ficar com coleção apenas, mas não compensa. Pois bem, então, espiritualmente, aquele que está legalmente morto, ele está agora espiritualmente morto, incapacitado de se salvar. Essa morte, ela vai se tornar a morte eterna também, quando em um determinado momento a execução desse indivíduo for realizada, a execução da sentença legal. Ou quando ele morrer sem Deus, sem Cristo, rejeitando Cristo, ou quando Jesus vier e colocar o juízo final em todas as coisas, sem Deus. Ele vai receber a sentença, a execução da sentença. Isso é morte espiritual. Pois bem, mas a Bíblia diz que Jesus tem vida. O texto diz assim: não quereis vir a mim para terdes vida. Existe vida em Jesus. Ou seja, o ser humano precisa de vida, então ele tem que ir a alguém, tem que ir onde tem vida, porque ele está morto. Mas ele precisa ir a Jesus Cristo e Jesus tem vida. Que tipo de vida que Jesus dá? E aqui é uma coisa interessante.
A Bíblia Sagrada diz que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão somente o nome de Jesus. Nem mesmo Maria, a mãe do Senhor Jesus, não é um nome para a nossa salvação. Maria, em Lucas capítulo 1, ela ora dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela diz: eu preciso de um Salvador, eu preciso de salvação. O único nome dado para sermos salvos é o nome de Jesus. Lá no livro do Apocalipse fala de um determinado momento em que o anjo aparece e com um livro todo selado, completamente selado, e aí ele diz assim: quem é digno de abrir o livro? E ele grita com uma voz forte, grande: quem é digno de abrir o livro? E aí João, que está tendo aquela visão do Apocalipse, ele diz que ele chorou muito, porque nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém foi encontrado digno para abrir aquele livro, exceto o Cordeiro, Jesus Cristo, que se levanta e abre o livro. Ou seja, o único que poderia, que é digno para dar a salvação, é Jesus. Que tipo de vida que Jesus nos dá? Primeiro, Ele nos dá uma vida legal. A Bíblia diz: já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual que é a primeira morte que eu falei para vocês? É a morte legal. Qual que é o estilo de vida? Vida legal. Quando eu e você estamos em Jesus Cristo, não existe condenação para nós. Por quê? Porque Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele pegou os meus pecados e Ele colocou sobre Ele. Mas Ele pegou a justiça dEle e colocou sobre mim. Eu recebo a justiça dEle. Uma das pessoas que entendeu bem isso, naquele filmezinho, ou no livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. Lewis, Guarda-Roupas, C.S. Lewis. Quando, naquela história do Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupas, tem 4 crianças. Tem o Pedro, tem a Susana, tem... eu sempre esqueço da outra. A Lúcia, e aí tem o Edmundo. O Edmundo é aquele molequinho traidor, que por causa da traição dele, ele passou para o lado da bruxa, né, branca lá. Todos vocês que têm crianças em casa sabem muito bem a história. Então o Edmundo, ele passou. No finalzinho, o Aslan, o leão, né, que nas histórias de C.S. Lewis ele representa Cristo ali. Aslan vai e dá títulos para todos eles. E aí ele vira para Edmundo e diz: Edmundo, o justo. Mas como é que pode que ele foi justificado? Por causa do erro dele, o Aslan teve que morrer. Mas o Aslan ressuscitou e agora o Aslan justificou. Engraçado, C.S. Lewis é como se C.S. Lewis estivesse dizendo para mim e para você: você entende o que Jesus fez por você? Ele tomou os seus erros, os seus pecados sobre ele lá na cruz do Calvário. Mas ele colocou a justiça dele sobre você. Então você tem vida legal. Quando Deus olha para mim e para você, Deus olha para mim e para você através de Cristo. Você é um cristão. Sabe o que significa a palavra cristão? Cristinho. Você é uma miniatura de Cristo aqui na terra. Isso não é uma coisa fantástica, isso? Deus olha para mim e para você. E por causa do que Cristo fez, Ele diz: vinde benditos. Então Deus nos dá uma vida legal, sem condenação. Já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz esse texto de Romanos 8, versículo de número 1. A segunda coisa que Jesus nos dá é uma vida espiritual. Espiritualmente, eu e você agora temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos vida em Cristo. Jesus, nesse texto de João, capítulo 6, versículo 57, ele diz que nós podemos ter comunhão com Ele, nós podemos nos alimentar dEle. Você pode orar, você pode ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você pode ter o consolo do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Você tem vida espiritual. E em último, Ele te dá a vida eterna. Nesse texto aqui de João 17, Jesus está orando a Deus. Eu acho muito interessante essa oração de Jesus, porque ele ora dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
os meus discípulos estejam comigo. A vontade de Jesus é que você esteja para sempre com Ele, no céu, eternamente. Se é isso, você nunca vai experimentar o inferno, a condenação do inferno, a morte do inferno. Você vai ter a vida eterna. Olha o que Jesus faz conosco. Então, em Jesus existe vida. Agora, essa vida que Jesus oferece, Ele oferece a todo, Ele realmente dá e concede a todo aquele que for a Ele. O texto diz: não quereis vir a mim para terdes vida. O que significa isso? Jesus é capaz de dar vida a todo aquele que buscar vida nele. Ele não dá uma vida parcial. Ele não te salva parcialmente. Ele não diz assim: deixa eu dar o início na sua salvação e você completa aí na sua vida. Não, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, que Jesus pode salvar perfeitamente ou completamente todo aquele que se chega a Ele. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não pagou apenas a primeira parcela da sua dívida, Ele pagou a sua dívida completa. A Bíblia diz que a minha dívida, o meu pecado, foi cravado na cruz pelo que Cristo fez. Deixa eu lembrar uma frase para você. Eu queria que você gravasse essa frase. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar dela. Deus não pode te amar mais. E Deus não pode te amar menos. Porque Deus já te ama perfeitamente em Jesus Cristo. Às vezes você pensa assim: eu vou mais vezes à igreja, eu vou dar mais oferta porque Deus vai me amar mais. Sinto muito, mas Ele não pode te amar mais. Você pode ir mais vezes à igreja, pode ler mais a Bíblia, você pode dar até mais oferta se você quiser. Talvez seja bom para você mesmo, o seu próprio crescimento espiritual. Eu quero falar mais de Cristo para as pessoas. Ótimo, é ótimo para você. Mas isso não vai aumentar o amor de Deus por você, porque Deus não pode te amar mais do que Ele já te ama em Jesus Cristo. Mas Ele também não pode te amar menos. Deus, eu pequei contra o Senhor agora. Eu acabei de fazer isso, aquilo outro. O Senhor não me ama mais. O Senhor está muito chateado comigo. Não, Ele não pode te amar menos. Ele já te ama através de Jesus. E Ele não poupa o amor dele em Cristo Jesus. Às vezes Satanás até tenta a mim e a você, a gente pensar que nós somos menos amados por Deus. Mas não é bem assim. Ele é capaz, Ele realmente dá a vida eterna a todos aqueles que vão a Ele. Olha aqui esses versículos bíblicos. Porque esses versículos bíblicos dizem: então, peraí, quem é que vai a Jesus? É aquele que quer de livre vontade, vontade própria, ele quer ir a Jesus? Ele teve o livre-arbítrio para ir a Jesus? Observe esses dois versículos fantásticos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Ou seja, o Pai vai me dar algumas pessoas. Elas virão a mim, e eu não rejeito as pessoas que vierem a mim. É o que Jesus está dizendo. Os textos de Atos: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Alguém destinou, alguém colocou algumas pessoas destinados para a vida eterna. De alguma forma, aqueles que querem, já havia sido destinado para eles desejarem isso, de uma certa maneira. Como é que eu posso entender isso? Aqui vem o quarto e último ponto para nós. Jesus diz assim: vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Não quereis vir a mim para ter vida eterna. Se depender da vontade de vocês, vocês não vêm. Sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês que a natureza, ela é escrava, aliás, a natureza humana é escrava do pecado. E a natureza que governa a vontade. Se o homem pecou, todo aquele que peca, a Bíblia diz,
é escravo do pecado. João 8,34. Olha esse texto aqui, isso aqui é uma parábola que Jesus contou. É a parábola que Jesus contou de alguém que fez um banquete. E ele está falando realmente desse alguém como sendo Deus. Era o banquete do casamento do seu filho é Jesus. E aí esse indivíduo manda chamar as pessoas para virem para esse banquete. Eu não sei se você já prestou atenção nessa linguagem que aparece aqui, mas assim, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Essa palavra obriga, assim, não adianta apenas ser convidado. Se Deus não obrigar a mim, se Deus não obrigar a você a irmos a Ele, por livre vontade nós não vamos. A nossa natureza ela está tão escravizada ao pecado, nós gostamos tanto do pecado, que de livre vontade nós não vamos. Essa semana eu estou dando um curso lá no Mackenzie, quando o Dr. Ulisses veio. O Dr. Ulisses tem um outro médico lá na sala. O Dr. Ulisses é imunologista. Infectologista. E eu não tinha certeza do termo. Agora vai ser difícil, depois você me ajuda. E o outro é um cardiologista. Eu achei engraçado que o outro médico, o cardiologista, ele deu uma ilustração muito engraçada. Ele disse: estava falando esses dias na igreja, porque a Bíblia diz que o mal habita em nós. Ele disse: vocês já prestaram atenção, quando uma pessoa surta, geralmente ela surta, assim, matando 15 daqui, destruindo uma casa ali. Dificilmente uma pessoa surta para dizer: eu vou distribuir todos os meus bens agora para os pobres, eu vou pegar todo o meu dinheiro e dar para as pessoas. Dificilmente ela surta para o bem, ela surta para o mal. Engraçado isso. A nossa vontade é escrava da nossa natureza. E a natureza sem Cristo, ela é escrava do pecado. É interessante você lembrar dessas coisas. Não é? Agora, olha o que a Escritura Sagrada diz. Por que de fato as pessoas não querem Cristo? Primeiro porque a queda foi muito mais profunda do que nós imaginamos. Quando nós falamos que Adão caiu, ele não quebrou um dedinho só não. Adão caiu e todo ele foi afetado pela queda. O pecado afetou o indivíduo totalmente, afetou a mente, afetou a vontade, afetou os seus atos, todos, de tal maneira que a Bíblia diz assim: não existe uma só parte, não existe um bem sequer. Tudo está lá em Romanos capítulo 3. Todas as partes foram afetadas. Não afetou apenas a mente de Adão, e por isso ele ficou assim meio bobão e acusou Eva. Foi uma grande tolice que ele fez. A gente acusa a mulher, dá problema sério isso. Mas não foi apenas esse aspecto. Afetou o coração dele, ele quis fazer aquilo. Afetou o espírito dele. Toda a queda afeta o indivíduo de forma total. Você quer ver uma outra prova de que a pessoa, por ela mesma, ela não quer ir a Cristo? Por natureza, o ser humano, ele pensa que não precisa de Cristo. Se as pessoas pensassem que elas necessitam de Cristo, a igreja estava cheia. Mas o indivíduo acha que ele precisa de dinheiro, que ele precisa de fama, que ele precisa de status, que ele precisa de sexo, que ele precisa de um companheiro, de uma companheira. Ele acha que ele precisa de qualquer outra coisa, menos de Cristo. Você conversa com a pessoa, por ela mesma, ela não quer ir a Cristo, porque ela não pensa que ela é pecadora, que ela necessita ir a Cristo. Para algumas pessoas, quando você diz para ele que ele é um pecador, é uma grande ofensa. Eu? Você não me conhece. Que absurdo você falar isso de mim. Você não sabe que eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal, e pronto. Jejuo tantas vezes por dia. Lembra lá do fariseu e publicano, a parábola do fariseu e publicano? Então, normalmente, a pessoa não pensa que ela precisa de Cristo. Outra coisa, geralmente as pessoas não gostam da maneira como Jesus salva. Você já prestou atenção que a pessoa ela quer contribuir com a salvação dela? Tá, tudo bem, eu entendo, Jesus me salvou pela graça, mas o que eu posso fazer que eu gosto? Admita que você é pecador, que você precisa da graça dele. Não, sim, mas só isso, eu quero fazer alguma coisa para mim. Não, você pode fazer por gratidão, não para você comprar a salvação. É diferente isso.
quando eu recebo alguma coisa muito boa, meu coração fica tão grato, eu quero expressar a minha gratidão àquela pessoa. Expressar a gratidão é diferente de você tentar comprar a gratidão. Imagine, vocês aqui, pais, mães. Seu filho chega para você, imagina a Natália chega para você, João, e ela diz assim: pai, eu queria comprar meu lugar nessa família, minha filiação nessa família. Querida, é impossível. Pai, mas que é isso? Agora eu estou trabalhando, eu estou estagiando, pai. O senhor nem imagina, eu queria comprar meu lugar aqui. Eu digo: filha, é impossível. Não existe dinheiro algum que você poderia dar. Você poderia comprar a sua posição na nossa família, porque você já faz parte da nossa família. Você é nossa filhinha amada, querida e tal, nós cuidamos de você. Ela vai dizer: ah, pai, o senhor é o melhor pai do mundo, deixa eu tentar expressar minha gratidão a ti. Ah, isso você pode fazer. Como expressão da minha gratidão, vem cá, faz uma massagenzinha aqui em papai, vai lá, faz alguma coisinha, né? Pronto, massagem capilar, é outra coisa. Então, aqui é um ponto interessante. Normalmente as pessoas não gostam de você falar para elas: Cristo salva só pela graça. Elas procuram a salvação pelas obras. Diz que o indivíduo, para ele ser salvo, ele precisa ir de joelhos, subindo uma escadaria. Ele vai. Ele vai. Diz que para ser salvo ele tem que dar tantas cestas básicas. Ele faz. Diz que para ser salvo ele tem que bater na porta da casa dos outros vendendo uma revista aí, porque a salvação dele depende dele vender a sentinela. Ele vai. Mas diz que a salvação é pela graça, pelo que Cristo fez. Você diz: tá, eu entendo, mas o que eu posso fazer para ajudar? As pessoas normalmente, naturalmente, não querem ver a Cristo. E a vontade delas não é uma vontade imparcial. A vontade delas expressa que a natureza delas ainda não foi transformada. O que Deus faz com a minha vida? E aqui eu vou concluir. Qual que é a solução? O que Deus faz comigo e com você? Primeiro, Deus muda o nosso coração. A palavra regeneração significa que Deus nos dá uma nova natureza. Deus implanta uma nova natureza em nós. A palavra novo nascimento, que é usada na Bíblia Sagrada para conversão, Deus nos faz nascer de novo para Ele. Deus cumpre isso aqui, que está no livro de Jeremias: dar-lhes-ei um só coração. Deus diz que Ele vai pegar um coração de carne, Ele vai tirar e colocar, aliás, coração de pedra dentro de nós. Ele vai tirar o coração de pedra e coloca um coração de carne. A Bíblia diz que quem abre o entendimento para escutar o Senhor, escutar a mensagem, é o Senhor que abre o entendimento. Se Deus não abrir o entendimento da pessoa para ela entender o Evangelho, ela não entende. Tá, tudo, eu entendo essas coisas, já li a Bíblia tantas vezes, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Não é? Deus, quem abre esse entendimento, quem faz isso é o Senhor Deus. Esse texto, Paulo está pregando aqui, diz que uma mulher escutava Paulo, mas o Senhor lhe abriu o coração para entender o que Paulo dizia. Eu costumo dar aulas de pregação e eu falo para os meus alunos o seguinte: há uma diferença entre um bom sermão e uma boa mensagem. Um bom sermão é aquele sermão que eu preparei bem. Uma boa mensagem é aquela mensagem que o Espírito Santo aplicou no coração da pessoa.